Olá, eu nesses últimos dias eu tenho feito uma meditação e um questionamento comigo mesmo. Eu tive vendo vários vídeos no YouTube, inclusive nesses últimos dias, e tenho visto vídeos com alongado com 30 minutos, depois com 20, com 10, com 5, com 3. E ultimamente me preocupou muito um short com apenas 1 minuto. Todo mundo quer visualizar porque o trabalho é pequeno, a meditação é rápida e o tempo é, é o suficiente para a pessoa ver, se entender ou não. Isso é muito preocupante porque eu faço uma leitura há 40 anos sobre os acontecimentos dos últimos tempos e eu fico pensando comigo, se eu há 40 anos trabalhando sempre que posso, quando tem momentos, seja para descansar, seja para momentos que era para descansar o corpo, eu pego nos livros e vou estudar, contemplar para não, os tempos não ser pegos de surpresa. E aí eu não tenho muito com quem falar, porque é poucas pessoas que pode compreender assuntos como os últimos tempos que precede a vinda de Jesus. E eu tenho aqui um, um capítulo, e esse capítulo é meditado há 40 anos, tudo que pode vir a acontecer, não tenho ainda certeza, consciência pura que já aconteceu ou que vai acontecer no futuro, ainda não tenho a plena consciência, mas é tremendo no dia o dia que for celebrado a comunhão do anticristo. Sobre o ardente sol de Radijupitana, ou sob as estrelas dos céus translúcidos, durante 3 noites continuaram chegando peregrinos à arruinada Cirsa e acampando no seu recinto amuralhado, agentes tártaros com turbantes vermelhos, mal visto pelos hindus, procuravam compreender os verdadeiros motivos de tão insólitas assembleias para informarem ao governo de Samarcanda. Que propósito podia haver no fundo daqueles movimentos religiosos? Fosse lá o que fosse, os pobres agentes de polícia encarregados da investigação preferiam não indagar, porque já uns quantos deles, os que mais curiosos se haviam mostrado, tinham desaparecido como por arte de faquires, e os cadáveres de outros eram descobertos nos matagais com evidentes sinais de haverem sido estrangulados pelos temíveis tugles adoradores de Siva, para quem os assassínios era uma forma de culto. Frei Simão de Samaria ocupava a única instância ainda em pé
de um palácio de mármore. Próximo à porta dos pelicanos, e mais do que um pregador, parecia um prisioneiro. Do terraço dominava parte da enorme cidade e podia contemplar com estupor o tráfico das suas ruas e os estranhos preparativos que se realizavam nas suas praças, onde se levantavam piras de lenha seca, como se preparasse centenas de sutis fogueiras de sândalo para queimar as viúvas, conforme a inica tradição do país. Não podia ser isso, contudo, os fogaréus que ali se acenderiam teriam algum significado religioso. O frade dava trato à bola e, não sabendo a quem perguntar, permanecia na incerteza. O seu conarca dissera-lhe, ao deixá-lo: se és católico e não vai renegar, prepara-te para morrer. E por que não lhe havia dito: tua vida corre perigo, trata de fugir? Porque o conarca sabia que isso era impossível, pois 1000 olhos o espiavam e um amplo deserto o envolvia. Mais tarde, um soldado trouxe-lhe uma cestinha de figo, um jarro de água e um prato de mel. Frei Simão comeu e bebeu e voltou a prostrar-se no alto do seu terraço. Diante de tudo isso que era feito da sua companheira de viagem, por que razão, depois de levá-lo até ali, o abandonará à morte? Inútil interrogar o soldado, que parecia não entender nenhum dos idiomas em que ele lhe falou. Porém, à meia-tarde do segundo dia, nos umbrais do seu pórtico, apeou-se de uma liteira de seda amarela. Joana Tabor, vestida de branco e com a fronte cingida pela faixa escarlate, a Simão de Samaria bastou vê-la para lhe perdoar o seu cativeiro. Ela tomou pelas 2 mãos e beijou-as na face e disse-lhe imperiosamente: amanhã celebrará a missa mais solene da sua vida no altar, e sobre a sua patena encontrará 2 hóstias para converter na carne de Cristo. O frade meneou a cabeça, ainda com repugnância ao sacrilégio, e perguntou: vai comungar outra vez, Joana? Não eu. Então para quem será a segunda hóstia? Será para meu rei. Então é católico o seu rei? Interrogou o frade, com mais ciúme do que autoridade. Qual é o nome do seu rei? Ela não notou ou não lhe quis notar a pergunta e fê-lo voltar ao terreno das suas antigas questões teológicas. O Senhor não pensava fundar uma nova igreja de 3 círculos, nos quais coubesse não só os crentes, mas também os incrédulos e mesmo os ateus? Não sustentava que para se unir ao seu Cristo não era necessário ser católico? Assim pensava realmente. Se assim é, amanhã meu Rei e Senhor receberá da sua mão o corpo vivo de Cristo e se unirá a ele. Ao dizer isto, riu-se com um riso mais duro e mais perverso do que jamais ouvira e aditou: em 2000 anos jamais
se terá dado uma comunhão mais transcendental do que a que o Senhor dará amanhã, Frei Simão. Nem Nero, nem Ário, nem Lutero, nem Calvino, que foram sacerdotes e consagraram hóstias e as distribuíram. Que quer dizer? Que quer dizer-me? Interrogou com ansiedade o desventurado. Com que medida se mede o tamanho de um sacrilégio? Joana Tabor olhou no fundo dos olhos e, sem lhe responder a ansiosa pergunta, prosseguiu. Em 2000 anos, a comunhão mais estranha deu-a o próprio Cristo na última ceia ao discípulo que depois o entregou, acrescentou o gregoriano. Alegra-te, Simão de Samaria, nem sequer a comunhão de Judas, dada por Cristo em pessoa, igualará a que dará amanhã ao mais nobre e mais belo dos filhos de mulher. Acaso será? Pontinhos. Para que ele não nomeasse com o nome que a ela indagava, Joana Tabor pôs a mão na boca. Samaria emudeceu e, vencido de antemão pela sacrílega paixão, porém calcinado de angústia, foi se encolher a um canto para deixar correr as horas e não pensar no seu terrível destino. Era sacerdote até a medula dos ossos, sacerdote para toda a eternidade. Porque o óleo de unção é um diadema que se incrusta nas têmporas, um diadema de ouro e de brilhante na fidelidade e de fogo na apostasia. Pois bem, meus caros e caras amigas, este é um capítulo que eu tenho gravado no meu coração há 40 anos. Um capítulo dolorido, cheio de palavras que dói na alma de um cristão. Ontem eu gravei um pequeno vídeo falando da comunhão que Cristo deu a Judas. E a gente vai fazendo um trabalhozinho pequeno com humildade, com esperança que chegue aos corações das pessoas que realmente precisam. E hoje eu não estava em condições, pensando em gravar este capítulo, mas é uma força me impedindo para fazer, para não parar, porque a qualquer momento pode ser fatal este acontecimento. Assim como Jesus deu a comunhão a Judas e entrou nele Satanás, assim também Frei Simão de Samaria vai celebrar uma missa, consagrar validamente o corpo e o sangue de Cristo e entregar a Cerudã, o maior inimigo de Cristo. E então é uma pena que eu não possa fazer uma colocação mais bem feita, perfeita, com esclarecimento, com tempo, com mais palavras bem pronunciada, mas eu sinto que eu devia hoje fazer este pequeno vídeo e falar do jeito que eu estou falando, porque não tem como falar melhor do que eu estou, mas
meu desejo é que chegue e dê frutos. Tenham todos uma noite feliz, fique com Deus e salve Maria Santíssima, Rainha dos anjos e dos homens. Amém.